Ô, Leandro, vamos falar agora sobre Alckmin no PSB? Assim, Siqueira, que é o presidente do partido, está dando declarações, né, para todo mundo, dizendo que está fechado. A filiação de Alckmin para o PSB, só falta uma data, isso ainda não foi marcado. E também faltaria oficializar o convite de Lula para que Alckmin, de fato, fizesse parte dessa chapa. A gente vem falando sobre isso desde quase o meio do ano passado, né, Leandro? Como você vê essa oficialização agora? Tenho conversado com muita gente sobre isso também. Eu acho que todo mundo tem visto nesse sentido de que Lula vai se movimentar à direita, de fato, para conquistar esse público, para conseguir se consolidar ali como talvez até no primeiro turno, que é uma movimentação importante, você já me falou sobre isso. Então me fala um pouquinho também sobre esse cenário agora com Alckmin no PSB. Primeiro, assim, não surpreende ninguém, né? Já estava, essa pedra está cantada há muito tempo. Surpreende, para quem não sabe, PSB é Partido Socialista Brasileiro, né? Você tem uma figura como o Geraldo Alckmin num partido socialista, é a desqualificação total do partido, né? Assim, o partido tem que mudar de nome, não faz nenhum sentido você ter um partido socialista. Aliás, o PSB há muito tempo esqueceu o que o nome do partido significa. Já entraram, acho que até o Heráclito Fortes foi do PSB, ou ainda é do PSB, enfim. Mas tirando esse detalhe, digamos assim, que diz respeito somente à questão da sigla e ao estatuto, o estatuto do PSB é um estatuto de um partido socialista. É um movimento que estava sendo muito esperado, Thalita. Claro que se pensou um pouco no Alckmin para o PSD, mas o PSD já tem cacique, que é o Kassab, ele não ia aceitar um outro cacique lá de jeito nenhum, porque eles morrem de medo um dos outros de levarem golpes, de rasteiras. Alckmin vai para o PSB, é o que tu indica mesmo. O Carlos Siqueira não ia abrir o bocão para falar isso se não tivesse certeza, porque é um movimento muito arriscado. Vai para o PSB para ser candidato a vice do Lula. Essa história que falta o Lula convidar, já está convidado há muito tempo. Ele não faria esse movimento se não tivesse certeza que já estava convidado. Aí só tem raposa, né? Ninguém ali é menino, né? Então, assim, o fato é esse, vai ser Lula, Alckmin, a gente vai votar no Lula de qualquer maneira, né? Espero que isso não tire votos do Lula. Eu já ouvi uma outra pessoa falando, mas assim, no mais, na luta política tal como ela está hoje, eu duvido que alguém com consciência política vai deixar de votar em Lula porque ele está carregando o Alckmin junto com ele, né? O que eu falo para o Lula é que ele tem que ficar de olho no Alckmin. O Alckmin é um sujeito muito católico, é ligado ao Opus Dei, a extrema-direita da Igreja Católica, a extrema-direita violenta e criminosa da Igreja Católica, que é a Opus Dei. E eu tenho a impressão que o Alckmin, nas suas orações diárias, vai ficar rezando para o Lula morrer. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, assim, que Lula seja muito bem protegido por Deus, pelos santos, pelos orixás, pelo Diabo 4, porque vai ter um vice rezando diuturnamente para ele morrer. Outra coisa que é importante é o seguinte, a última pesquisa do Poder Data, se não me engano, mostra o ministro Tarcísio, candidato do Bolsonaro, Tarcísio, qual é o sobrenome? Desculpa, esqueci agora. Tarcísio de Freitas, não é? É Tarcísio Freitas? Candidato do Bolsonaro ao governo de São Paulo com 25%. O Haddad parece estar com 33%. Esse cara surgiu do nada com 25%. Isso me leva a pensar o seguinte, de que a ideia de que a saída do Alckmin da disputa eleitoral de São Paulo iria favorecer o Haddad absolutamente não é verdadeira. Que esses votos que eram do Alckmin iriam para o Haddad. Olha, quem conhece um pouco de São Paulo, quem conhece um pouco do interior de São Paulo, quem conhece a história política de São Paulo, sabe que o eleitor de São Paulo, se tiver uma bexiga de sebo para votar no lugar de um candidato do PT, ele vota nessa bexiga de sebo. O antipetismo em São Paulo é uma profissão de fé no interior de São Paulo. Uma profissão de fé. Tem, claro, cidades do interior que já houve governos petistas, mas o eleitor do interior de São Paulo é extremamente conservador e reacionário. E ele está esperando em quem vê que ele vai votar menos no Haddad. Isso é um fato. Né? Não estou diminuindo a capacidade eleitoral do Haddad, mas é um fato. E esse fato apareceu. Esse candidato, né, o ministro Tarcísio, apareceu e se ele tiver o apoio do bolsonarismo, da direita dos empresários de São Paulo, ele passa o Haddad. E aí, qual que era a vantagem de uma das vantagens de levar o Alckmin para vice-candidato a vice? Uma de que São Paulo, né, abriria um espaço em São Paulo para o PT ganhar, porque, aliás,
seria ótimo, seria maravilhoso. Mas, assim, a gente tem que ter cuidado em acreditar em tudo. O Lula tem um enorme tirocínio, um enorme conhecimento político e tal, mas ele não é Deus. É bom a gente ter isso na cabeça, porque às vezes ele pode fazer um cálculo errado. Temer é um cálculo errado. Né? De certa forma, Dilma foi um cálculo errado. Então, é preciso, em algum momento, na assessoria, as pessoas não abaixarem a cabeça para tudo. Falei, olha, talvez isso aqui não esteja certo. Eu continuo, Thalita, né? Muitos irão dizer que é implicância, mas eu digo que é coerência. Eu acho essa presença do Alckmin, sabe aquela sensação que você tem de que alguma coisa está muito errada? Está todo mundo dizendo, não, fica tranquilo. Eu falei, gente, mas é o Alckmin, será que ninguém entende o que eu estou falando? Às vezes, talvez, eu não quero ser aquele cara que fala assim, não te disse? Tomara que eu esteja errado. Mas eu não confio absolutamente na presença desse cara em lugar nenhum, numa padaria, imagina na vice-presidência do Lula. Mas, repetindo, se o Lula for candidato, pode ser o Alckmin, podia ser até o Mamãe Falei. Eu votaria no Lula e recomendo que todos votem, porque nosso embate agora é um embate civilizatório, muito menos político eleitoral e muito mais civilizatório. Deixa eu puxar esse ponto, Leandro, sobre o governador de São Paulo. O Tarcísio, inclusive, está viajando o estado, né, com o Bolsonaro, vai inaugurar córrego e tubulação, enfim, o Bolsonaro está investindo bastante, né, no Tarcísio, é Tarcísio de Freitas mesmo. Mas tem um outro lance também. Tem outro lance também em relação a São Paulo, porque se você pegar a Haddad, que está em primeiro, né, está ali com em torno de 30%, e as outras candidaturas mais à esquerda, que é a de Márcio França e a de Boulos, que juntos ali dão uns 15 por aí, esses três já conseguem, porque assim, tirando daí de repente para um segundo turno, tirando o Márcio França, que pode inclusive tirar a candidatura caso a federação se forme, né? E de Boulos também, já dá vitória para Fernando Haddad. Você acha que vai ser acirrado mesmo assim essa disputa em São Paulo? Eu acho por conta do eleitorado, não da capacidade política do Haddad, do PT, do eleitorado. Sim. O eleitorado são 30 anos ou mais, né? São mais de 30 anos de PSDB, assim, já teve boas opções para ser votado e votaram Sim. sempre no Alckmin, votaram sempre no PSDB. Não... Existe uma cultura reacionária no estado de São Paulo que é muito difícil de vencer, muito difícil. Eu espero que vença. Seria, olha, um governo Lula com Lula na presidência e o Haddad no governo de São Paulo, porque você mudando as circunstâncias de São Paulo, junto com o governo federal, você muda o país. Você muda o país. Né? Você utilizando o poder econômico, industrial, político, social, humano de São Paulo para fazer coisas boas, para redistribuir riqueza, para acabar com o abismo da pobreza, para investir em educação, em saúde, em esporte, você muda a partir de São Paulo, você muda o país. E ainda mais se você tiver o presidente da República do seu lado, você muda o país. Eu espero muito que isso aconteça, mas assim, a análise dos fatos ela tem que ser feita a frio. Não adianta você se debruçar fazendo como se estivesse numa torcida, ou com um coração, ou com um olhar de esperança. A análise política tem que ser feita a frio. Se ela não for feita a frio, ela não funciona e, digo mais, ela não serve para nada. Então não é ser otimista ou pessimista, é você, a partir dos dados reais, né, a partir da realidade concreta, você usar as variáveis que você tem para definir o que você acha que pode ou não pode acontecer. A minha avaliação não é pessimista, a minha avaliação é realista, com base na história que eu sei do Alckmin, na história política de São Paulo, no histórico de eleições de São Paulo. Eu posso dizer sinceramente que não é uma eleição ganha e que a saída do Alckmin não se reverte em votos de forma absoluta para o Haddad. Acho que isso qualquer analista Sim. minimamente formado pode dizer. Tem uma questão dos interiores de São Paulo, né? Hoje eu vi uma entrevista super interessante do Boulos, numa rádio, e ele fala sobre como a capital tem um voto, mas os interiores realmente são bastante conservadores, tanto é que é onde a Alckmin, né, tem prevalência. Enfim, tem essa questão dos interiores de São Paulo que são bastante conservadores. Mesmo a capital, né, Thalita? A capital, ela tem uma votação pendular muito expressiva. Sim, é verdade, né? Ela vota no Maluf, aí vota na Erundina, aí vota no Celso Pitta, aí vota na direita, aí vota no Haddad, aí vota no Dória, aí vota no Bruno Covas. Sim. Por quê? Porque é uma cidade de uma complexidade humana imensa e que se movimenta a partir das necessidades reais da população.
Se o prefeito não atende aquilo, ele não presta, não quero saber mais de promessa. Ele disse que ia fazer e não fez, venha outro. E a esquerda, então vou votar na direita. No interior de São Paulo, não. É uma estrutura realmente reacionária. Católica, conservadora, que vê a esquerda como um demônio comunista, que está congelada na Guerra Fria, que vive a hipocrisia da cristandade na sua plenitude. Então, é muito difícil mesmo mudar o voto dessa gente. Muito difícil. Eles são orgulhosos da própria ignorância, orgulhosos do próprio reacionarismo, fazem disso uma profissão de fé e odeiam o PT. Odeiam o PT. Né? Veem no PT uma intromissão no seu modo de vida. E isso eles não aceitam. Então é muito difícil mesmo virar voto no interiorzão de São Paulo.